A solidão vem, e ela não vem devagar. Ela vem quando a casa está silenciosa demais, quando o celular não toca, quando todo mundo parece ter alguém. Menos eu, e eu preciso dizer isso logo de cara. A solidão não só dói, ela tenta destruir. Ela começa pequena, quase educada, um vazio no fim do dia. Uma sensação estranha no peito, mas quando você não percebe, ela cresce. Ela senta ao seu lado, ela fala com você. Ela sussurra mentiras que parecem verdades. Você está sozinha. Ninguém percebe você se você sumisse. Ninguém sentiria falta, e o pior é que, em alguns dias, essas palavras encontram espaço dentro de mim, porque a solidão não grita, ela cansa. Ela me faz questionar meu valor, minha importância, minha existência. Ela me faz lembrar de todas as ausências, de todas as vezes em que eu precisei e não havia ninguém, de todos os momentos em que eu fui forte. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. A solidão me olha nos olhos e diz: você sempre esteve sozinha, e isso machuca mais do que qualquer abandono físico. Porque é um abandono interno. É sentir-se invisível mesmo estando cercada de pessoas. Eu posso estar em uma sala cheia. Eu posso conversar. Eu posso sorrir. Mas, por dentro, existe um silêncio que grita. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. A solidão me rouba o descanso. Ela ocupa meus pensamentos à noite. Ela me faz rever conversas, decisões, falhas. Ela pergunta se eu errei em ser quem eu sou. Se eu pedi demais, se eu fui demais. Ou se, talvez, eu nunca tenha sido suficiente. E aos poucos, ela tenta me convencer de algo perigoso, que eu preciso me fechar para não doer mais. Ela diz que confiar é risco, que se entregar é fraqueza, que esperar é perda de tempo. Então eu começo a me proteger, a levantar muros, a fingir que não preciso, mas a verdade é que isso não me salva. Isso só me isola ainda mais. Porque a solidão não quer apenas companhia. Ela quer identidade, ela quer que eu acredite que sou sozinha por natureza. Que nasci assim, que viverei assim, que morrerei assim. E quando essa ideia entra, ela pesa. Pesa acordar e não ter para quem contar. Pesa conquistar coisas e não ter com quem celebrar. Pesa chorar em silêncio para não preocupar ninguém. Pesa existir sem sentir pertencimento. Há dias em que a solidão não me deixa levantar. Não porque eu não tenha forças físicas, mas porque tudo parece sem sentido. Eu faço o que precisa ser feito. Mas por dentro, algo está vazio. E talvez você esteja me ouvindo agora e reconhecendo essa sensação. Talvez você também tenha aprendido a se virar sozinha. Talvez você também seja forte, a responsável, a que aguenta. Mas quando a noite chega, quando tudo silencia, a solidão aparece. E ela não vem para conversar. Ela vem para desgastar. Ela tenta apagar a esperança devagar. Ela tenta me convencer de que ninguém se importa de verdade. Ela tenta me fazer desistir de esperar algo diferente. E é aí que eu percebo o perigo. Porque a solidão não quer apenas me acompanhar, ela quer me moldar. Ela quer que eu viva sem pedir ajuda, sem dividir, sem confiar. Ela quer que eu sobreviva, mas não viva. E hoje, pela primeira vez, eu não quero fingir que isso não me afeta. Eu admito, a solidão me machuca, ela me enfraquece. Ela tenta me destruir por dentro. Mas também existe algo que ela não sabe. Ela não conhece tudo da minha história. Ela não vê tudo que me sustenta. Ela não controla tudo o que acontece quando eu chego ao limite. E talvez reconhecer isso seja o começo de algo novo. Porque enquanto a solidão tenta me convencer de que estou sozinha, algo dentro de mim ainda resiste, ainda pergunta, ainda busca, ainda espera. E talvez, só talvez, essa não seja o fim da história. Existe uma solidão que não aparece nas fotos.
que não se revela nas conversas rápidas, que não se explica quando alguém pergunta: está tudo bem? Essa é a solidão que eu carrego. Ela não tem a ver apenas com estar sozinha. Ela tem a ver com não ser alcançada. Eu posso estar cercada de pessoas, posso ouvir risadas, posso participar de conversas, mas, por dentro, existe uma distância que ninguém atravessa. É como se eu estivesse sempre um passo atrás da vida, observando, assistindo, sem realmente fazer parte. Essa solidão aparece quando eu percebo que não tenho para quem ligar quando algo dá errado. Quando algo bom acontece e eu penso 2 vezes antes de contar. Quando sinto que minhas dores são grandes demais para caber em uma conversa casual. Então eu guardo o que sinto, guardo o que penso. Guardo o que me pesa, e quanto mais eu guardo, mais sozinha eu fico. Há dias em que essa solidão se manifesta como cansaço. Não físico, emocional, tudo parece exigir mais esforço. Levantar, responder mensagens, manter a aparência de normalidade. Eu faço porque preciso, mas não porque estou bem. Existe uma solidão que vem da sensação de não ser prioridade na vida de ninguém. De ser lembrada quando precisam, mas esquecida quando tudo está bem. E isso machuca de um jeito silencioso, não é raiva. É esvaziamento. É perceber que, se eu desaparecer por um tempo, talvez ninguém note imediatamente. Essa solidão também me faz duvidar de mim, questionar se sou difícil demais, intensa demais, exigente demais. Ela sussurra que talvez o problema seja eu, então eu começo a diminuir, a falar menos, a pedir menos, a esperar menos, porque esperar dói quando ninguém vem. À noite, essa solidão fica mais alta. O barulho do dia some e sobra o que eu evitei sentir. É nesse silêncio que eu percebo o quanto eu sinto falta de ser vista de verdade, não admirada, não elogiada, vista nas minhas fragilidades, nos meus medos, na parte de mim que não sabe mais fingir força. Mas eu não digo isso em voz alta, porque aprendi que mostrar demais pode afastar, que sentir demais pode cansar os outros. Então eu fico quieta, e a solidão se acomoda, ela senta comigo, ela me observa, ela ocupa o espaço que eu não consegui preencher com conexão real. E existe algo profundamente doloroso em se acostumar com isso, em aceitar que talvez seja assim, que talvez a vida seja isso, seguir em frente sem ser realmente acompanhada. Mas, mesmo nesse silêncio pesado, existe algo que ainda não morreu em mim. Um desejo pequeno, quase tímido, de não precisar carregar tudo sozinha, de ser alcançada, de ser acolhida, de não precisar explicar tanto para ser compreendida. Eu não sei ainda como isso vai acontecer. Eu só sei que essa solidão não pode ser tudo. Ela é real, ela dói, ela pesa. Mas ela não pode ser o fim da minha história. E talvez admitir isso, sem disfarçar, sem romantizar, seja o primeiro passo para que algo diferente comece a se mover. Filha, eu sei quando a solidão se aproxima de você. Antes mesmo de você perceber, eu vejo quando o silêncio começa a pesar. Quando o dia termina e o vazio tenta ocupar tudo. Você acha que é só a ausência de pessoas, mas eu sei que é mais profundo. É a sensação de não ser alcançada, de falar e não ser ouvida, de existir e não se sentir pertencente. Eu vejo quando você se pergunta se alguém notaria a sua falta, quando você mede suas palavras para não ser peso, quando você diminui a si mesma para caber onde nunca houve espaço. Eu ouço as mentiras que a solidão sussurra. Ela diz que você está só, que ninguém se importa, que você precisa aprender a suportar em silêncio. Mas eu preciso te dizer algo com clareza. Essa voz não é a verdade. A solidão tenta te definir, mas ela não te criou. Ela tenta te moldar, mas ela não te sustenta. Eu estive com você nos dias em que ninguém percebeu a sua dor. Estive quando você voltou para casa carregando mais do que podia. Estive quando você sentou em silêncio, tentando entender por que se sentia tão distante de tudo.
Mesmo quando você não me chamou, eu fiquei. Você não foi esquecida. Você não foi deixada para trás. Você não se tornou invisível. A solidão tenta ocupar o lugar que é meu. Tenta assumir o controle quando você está cansada. Tenta te convencer de que esse vazio é permanente. Mas ele não é. Eu não te fiz para viver desconectada. Eu não te formei para atravessar a vida sem apoio. Eu não te chamei para sobreviver sozinha. Existe um cuidado que você não vê. Existe uma presença que não depende de barulho. Existe um sustento que permanece mesmo quando tudo silencia. Quando a solidão senta ao seu lado, eu me coloco entre vocês. Quando ela tenta te dizer quem você é, eu lembro você de quem eu sou. Você não precisa vencê-la sozinha. Não precisa discutir com seus pensamentos. Não precisa se endurecer para continuar. Apenas fique. Fique mais um pouco. Respire. Não se feche agora. O que você sente não te assusta. A sua dor não me afasta. O seu silêncio não me incomoda. Eu estou aqui exatamente neste ponto da sua história. Não depois que tudo melhorar. Não quando você estiver mais forte. Agora. E antes que você tente se levantar sozinha mais uma vez, eu quero te conduzir a algo diferente. Existe um momento em que a solidão perde força. Não porque você se tornou mais resistente, mas porque você permitiu ser sustentada. E é sobre isso que precisamos falar agora. Quando estiver pronta, seguimos para o próximo tópico, onde a solidão deixa de ser a voz principal e algo começa a mudar. Depois de tanto tempo ouvindo apenas a solidão, algo começou a mudar em mim. Não foi barulho, não foi um milagre visível. Foi um silêncio diferente. Pela primeira vez, eu não senti a necessidade imediata de me defender. Não senti vontade de me fechar. Não senti aquela pressa de endurecer para não doer. A solidão ainda estava ali, mas ela já não falava sozinha. Eu percebi que passei muito tempo tentando vencê-la com força, me ocupando demais, me distraindo demais, me exigindo demais. E nada disso funcionou. Porque a solidão não vai embora quando a gente corre, ela só muda de lugar. Ela se esconde nas tarefas, nos compromissos, na aparência de quem está bem. Mas naquele momento, eu não corri. Eu fiquei com o vazio. Fiquei com o silêncio. Fiquei com tudo que eu vinha evitando sentir. E, surpreendentemente, eu não me quebrei. Eu sempre acreditei que, se parasse, tudo desmoronaria. Que se eu admitisse o quanto me sentia só, eu não daria conta. Mas eu dei. Não porque eu fosse forte, mas porque algo me sustentava. Eu comecei a perceber pequenas mudanças. Pensamentos menos agressivos, menos acusações internas. Menos aquela voz dizendo que eu não importava. Ainda havia perguntas, ainda havia saudade. Ainda havia espaços vazios, mas já não havia desespero. Eu entendi que a solidão tinha crescido porque eu tentei enfê-la sozinha por tempo demais. Eu a alimentei com silêncio, com medo, com a ideia de que eu precisava dar conta de tudo sozinha. E, sem perceber, eu transformei a solidão em identidade. Mas ela não é quem eu sou, ela é uma experiência. Uma dor, um lugar por onde eu passei. Não é o meu nome, não é o meu destino. Quando essa consciência chegou, algo afrouxou dentro de mim. Como se um nó antigo começasse, devagar, a se soltar. Eu parei de me acusar por me sentir assim. Parei de me chamar de fraca. Parei de me comparar com quem parecia viver cercado de pessoas. Eu entendi que sentir solidão não me torna indesejável. Me torna humana. E mais do que isso, me torna aberta. Aberta para ser alcançada. Aberta para ser cuidada. Aberta para não precisar fingir que está tudo bem. Eu ainda não sei exatamente como será o caminho daqui para frente. Não sei quando tudo vai se encaixar. Não sei quando vou me sentir completamente acompanhada. Mas eu sei de uma coisa agora. Eu não preciso mais lutar contra a solidão como se ela fosse minha inimiga final. Ela não manda mais em mim. Ela não define minhas decisões. Ela não dita meu valor.
Ela existe, mas não governa. E isso muda tudo. Porque quando a solidão perde o controle, o coração começa a respirar. E quando o coração respira, algo novo se torna possível. Talvez não de uma vez, talvez não rápido, mas real. E talvez esse seja o início de uma caminhada diferente. Não mais baseada em resistência, mas em presença. Filha, eu sei que a solidão ainda tenta voltar. Ela não some de uma vez. Ela observa. Ela espera um momento de distração, um cansaço maior, uma noite mais silenciosa. Mas agora existe algo diferente em você. E a solidão percebe isso. Você deixou de correr. Você deixou de se acusar. Você deixou espaço. E onde há espaço, eu entro. Você passou muito tempo acreditando que precisava preencher o vazio sozinha, com esforço, com controle, com resistência. Mas o vazio que você sente não foi criado para ser preenchido com força. Ele foi criado para ser habitado pela presença. A minha presença. Quando você decidiu ficar, mesmo sem entender tudo, quando você parou de lutar contra o que sentia, algo se abriu dentro de você. E eu me aproximei. Não como quem invade, não como quem impõe, mas como quem permanece. Você não me percebeu de imediato, porque eu não chego com barulho. Eu chego com paz. Eu sei que você se acostumou ao ruído interno. A mente sempre alerta, ao coração sempre em guarda. Por isso, no início, o silêncio assusta. Parece vazio, parece abandono, mas não é. É descanso começando. Eu vejo quando seus pensamentos desaceleram por alguns instantes. Quando você respira mais fundo sem perceber. Quando o peso no peito diminui, ainda que um pouco. Esses são sinais. Sinais de que você não está mais sozinha naquele lugar onde antes só havia eco. Você passou muito tempo acreditando que precisava ser interessante para ser notada. Forte para ser respeitada. Útil para ser mantida por perto. Mas comigo, você não precisa performar. Você não precisa me impressionar. Não precisa explicar tudo. Não precisa organizar suas dores antes de me apresentar. Eu te recebo inteira, inclusive nas partes confusas, nas perguntas sem resposta, na solidão que ainda tenta se fazer ouvir. Quando ela se aproxima e tenta te dizer que nada mudou, eu te lembro, você não está mais reagindo do mesmo jeito. Antes, você se fechava. Agora você respira. Antes, você se endurecia. Agora você sente. Antes, você se isolava ainda mais. Agora, você permanece. E isso é transformação. Não aquela que aparece para os outros verem, mas a que sustenta por dentro. Eu não vim para apagar sua história. Eu vim para caminhar com você a partir dela. A solidão tentou te ensinar que você precisava se bastar. Eu te ensino que você pode se apoiar. Ela tentou te convencer de que depender era fraqueza. Eu te mostro que confiar é descanso. Ela quis ocupar o centro da sua vida. Mas esse lugar não pertence a ela. Pertence a mim. E quando eu ocupo o centro, as coisas não desaparecem, mas se organizam. A dor encontra lugar. O silêncio encontra sentido. O vazio encontra presença. Você não precisa mais preencher cada espaço com ruído. Não precisa mais se explicar para todos. Não precisa mais provar que está bem. Você pode simplesmente estar. E enquanto você aprende isso, eu permaneço. Permaneço nas noites mais longas. Permaneço nos dias em que o coração oscila. Permaneço quando você sente vontade de voltar aos velhos padrões. Eu não me retiro quando você vacila. Não me afasto quando você se sente confusa. Não te deixo quando a solidão tenta retomar a palavra. Eu fico. E quanto mais você permite que eu fique, menos espaço sobra para aquilo que te machuca. A solidão perde força não porque você a derrotou, mas porque ela já não é necessária. Você não precisa mais dela para sobreviver. Não precisa mais dela para se proteger. Não precisa mais dela para se definir. Existe um caminho se abrindo diante de você. Não é um caminho sem desafios, mas é um caminho acompanhado, e isso muda tudo. Você pode dar passos pequenos, pode avançar devagar, pode parar quando precisar. Eu não te empurro. Eu caminho ao seu lado.
E cada vez que você escolhe ficar presente em vez de se fechar, cada vez que você respira em vez de endurecer, cada vez que você confia um pouco mais, a solidão perde território. Ela não manda mais. Ela não governa mais. Ela não define mais quem você é. Você está aprendendo algo novo, viver sustentada. E isso não te enfraquece. Isso te torna inteira. Filha, agora que você permitiu a minha presença ocupar o lugar do vazio, é hora de entender algo essencial. Você não caminha sem cobertura. Há um cuidado que não depende da sua força. Há uma proteção que não exige vigilância constante. Há uma condução que não te pressiona, mas te sustenta. Eu não apenas fico com você, eu te guardo. Enquanto você aprende a viver sem endurecer, meus anjos permanecem ao seu redor. Eles não aparecem para impressionar, eles atuam para proteger. Quando a sua mente tenta voltar aos pensamentos antigos, eles te lembram de respirar. Quando o medo tenta te empurrar para o controle, eles te conduzem ao descanso. Quando a solidão tenta se sentar novamente ao seu lado, eles mantêm a distância. Você não precisa vê-los para que estejam presentes. Você percebe nos detalhes, na calma que chega sem explicação, no perigo que não te alcança, no peso que se desfaz antes de te esmagar. Há decisões que você não toma mais sozinha. Há caminhos que se fecham sem esforço. Há encontros que não acontecem. E isso também é cuidado. Você passou muito tempo se culpando por sentir demais, por precisar demais, por se cansar. Agora, eu te ensino algo novo. Cuidado não é fraqueza. Dependência não é perda. Descanso não é desistência. Você não precisa se preparar para tudo o tempo todo. Não precisa prever quedas que não virão. Não precisa viver como se estivesse sempre prestes a perder algo. Eu caminho à sua frente. Onde você vê incerteza, eu preparo o terreno. Onde você vê silêncio, eu estabeleço direção. Onde você vê solidão, eu confirmo presença. Os anjos que te guardam também te conduzem. Eles afastam o que te drena, aproximam o que te edifica, criam espaço para que você viva com mais leveza. Você começa a perceber isso nas escolhas simples, no que você aceita, no que você recusa, no ritmo que você respeita. Nada disso acontece de forma brusca. A transformação verdadeira não acelera, ela se firma. E enquanto isso acontece, eu selo esse tempo na sua vida. Selo não como quem encerra, mas como quem estabelece. Estabeleço paz onde havia vigilância. Estabeleço pertencimento onde havia isolamento. Estabeleço descanso onde havia luta. Você não precisa provar que mudou. Não precisa anunciar nada. Não precisa convencer ninguém. A mudança que importa acontece por dentro. E quando a solidão tentar retornar, ela encontrará um lugar ocupado. Ocupado por verdade, por cuidado, por presença. Você não foi criada para atravessar a vida sozinha. Você não foi formada para suportar tudo em silêncio. Você não foi chamada para viver à margem. Você pertence. Pertence ao cuidado que te envolve. Pertence ao caminho que se abre. Pertence à presença que permanece. Caminhe com isso no coração, sem pressa, sem cobrança. E sempre que precisar, retorne a esse lugar interno, onde você não precisa se defender, não precisa explicar, não precisa lutar. Aqui, você é guardada. Aqui, você é conduzida. Aqui você descansa. E o caminho continua aberto. Agora eu preciso falar com você de forma direta. Não adie esse momento. Não trate o que você sentiu aqui como algo passageiro. Não volte para a vida exatamente do mesmo jeito. Porque se você ouviu tudo isso até agora, se algo dentro de você se moveu, se o silêncio ficou diferente, é porque você chegou a um limite. E limites pedem decisão. Você não pode continuar fingindo que a solidão não te afeta. Não pode continuar sobrevivendo em silêncio. Não pode continuar se acostumando com um vazio que te consome aos poucos. O que te destrói não é estar só às vezes, é permanecer onde a solidão vira morada. E hoje, você foi chamada a sair desse lugar. Isso não significa que tudo vai mudar de uma vez, mas significa que você não pode mais ignorar o que está sentindo. Então faça algo agora, não amanhã.
Não quando estiver mais forte. Agora. Escolha não se fechar novamente quando o vídeo terminar. Escolha não engolir o que veio à tona. Escolha não voltar para o automático. Se você precisa de ajuda, admita. Se precisa de oração, peça. Se precisa voltar a ouvir essa mensagem, volte. Mas não desapareça. Não se isole outra vez achando que dá conta sozinha. Não minimize sua dor dizendo que outras pessoas sofrem mais. Não se invalide. Você não chegou até aqui por acaso. Você ficou até o fim porque algo dentro de você sabe que continuar do mesmo jeito não é mais uma opção. Então, fique ligada a esse caminho. Retorne quando precisar. Permaneça onde há vida, não onde há silêncio que machuca. A solidão perde força quando você não se retira. Quando você permanece, quando você escolhe não caminhar sozinha. Não deixe esse momento morrer aqui. Leve isso com você. E faça uma escolha diferente hoje. A escolha de não desaparecer.